Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais uma rodada da Série D, a 11ª rodada. Isso significa que agora só faltam 3 rodadas para o final da primeira fase. Então estamos entrando aí na reta final dessa primeira fase. E olha, tem muita gente aí lutando para chegar entre os 4 primeiros do seu grupo. Então, vamos ver tudo o que aconteceu nessa 11ª rodada da Série D agora. Começando então, como sempre, com o grupo A1, o grupo do norte do Brasil, com Tunaluso e Humaitá. Mais uma vitória da Tunaluso brasileira, jogando lá em Belém. O time Cruz Maltino venceu o Humaitá por 2-0, gols marcados no primeiro tempo. Tuna praticamente garantiu aí a sua vaga para a próxima fase, hein? Próxima partida, Nacional e Trem. O Nacional também se deu bem jogando em casa, venceu o Trem por 2-0, um gol em cada tempo e já garantiu a classificação para a próxima fase. A gente já vai ver a tabela de classificação. Antes vamos ver aqui, ó, São Raimundo e Princesa. Jogo lá em Boa Vista, o Princesa saiu na frente, marcando logo no início do jogo, e no segundo tempo o time da casa conseguiu um empate, lá no início do segundo tempo. Final, Mundão 1, Princesa também 1, empate bom para a equipe do Princesa. E São Francisco e Águia de Marabá, jogo que acabou agorinha mesmo, eu acho que não faz nem 10 minutos que acabou esse jogo, lá no estádio Florestão em Rio Branco. O Águia fez 1-0 aos 19 minutos do primeiro tempo e ficou nisso, vitória do Águia de Marabá, que vai muito bem, venceu lá no Acre dessa vez e vai muito bem o Águia. Vamos então ver a classificação do grupo A1, que tem o Nacional em primeiro com 23 pontos, Tunaluso em segundo com 22, essas duas equipes praticamente já garantindo vaga. O Águia de Marabá também vai muito bem, tem 19 pontos agora e está em terceiro, mas já abre 5 pontos do quarto colocado, que é o Humaitá, que tem a mesma pontuação do Princesa, 14 pontos também, e o São Raimundo vem logo atrás com 12, né? Então me parece aí que essas 3 equipes, Humaitá, Princesa e São Raimundo, vão lutar aí para uma quarta vaga nesse grupo 1 aí. Depois vem o São Francisco com 9 pontos e o Trem na última colocação com 8 pontos. Tá certo? Vamos então para o grupo A2, onde jogaram Atlético Cearense e Tocantinópolis. Grande vitória do Atlético, vitória importante, porque as duas equipes estavam empatadas com 13 pontos. O time cearense fez 2-0 no primeiro tempo, o Verdão diminuiu no segundo tempo, mas ainda deu tempo do Atlético marcar mais um gol. Cordino e Fluminense, lá em Barra do Corda, no Maranhão, o Cordino derrotou o Fluminense do Piauí por 2-0. 2 gols de Ulisses no segundo tempo. O Fluminense agora é o lanterna do grupo. Muito mal o Fluminense nesse ano, hein? Parnaíba e Maranhão, olha só, jogo lá em Parnaíba, no Piauí, só que quem saiu na frente foi o Maranhão aos 20 minutos de jogo. E aí, tudo bem, 1-0 Maranhão. Para piorar as coisas para o time da casa, logo após o gol, o Tubarão teve o jogador Rafael Chuca expulso porque levou o segundo amarelo. E no final do primeiro tempo, o Thales também foi expulso. E aí o Parnaíba foi para o segundo tempo com 9 jogadores, com 2 jogadores a menos. E aí o Maranhão fez 2-0 aos 12 do segundo tempo e 3-0 aos 26. Final 3-0 para a equipe do Maranhão. Continuando o último jogo do grupo, Caucaia e Ferroviário. Em Caucaia, o Ferroviário abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, mesmo jogando com um time misto, né? Mas o Caucaia foi para cima e conseguiu empatar aos 35 do segundo tempo, final 1-1. Lembrando que o Ferroviário tem a melhor campanha do campeonato e já garantiu inclusive a primeira colocação do grupo. Já garantiu a classificação e já garantiu também a primeira colocação. Ninguém tira a primeira colocação do Ferroviário, olha lá, 29 pontos.
Agora em segundo está o Maranhão com 17. Atlético Cearense em terceiro, foi muito importante a vitória do Atlético, foi a 16. O Tocantinópolis segue na quarta colocação com 13 pontos. Parnaíba vem logo depois com 12, Cordino em sexto com 10, Caucaia também com 10 e o Fluminense com 8 pontos. Essa é a situação do grupo 2. Seguimos agora com o grupo 3, onde jogaram Iguatu e Potiguar. Que belo resultado conseguiu aí o Potiguar, hein? Jogando fora de casa, 2-1, o time segue firme na zona de classificação. O jogador Michel foi o grande nome deste jogo aí, marcando os 2 gols do time do Potiguar de Mossoró. Santa Cruz e Nacional de Patos, jogão muito aguardado, né? Entre os 2 primeiros colocados do grupo. Lá no Arruda, o Santa Cruz saiu na frente com Eduardo Guedes, mas o Nacional empatou com Herbert. Pipico colocou o Santinho em vantagem novamente, ainda no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Nacional empatou de novo com Bruno Menezes. Final 2-2, não foi um jogo muito bom para o Santa Cruz, não. Seguimos com Globo e Pacajus, com um gol em cada tempo. O Pacajus foi até Ceará Mirim e venceu o Globo, que neste campeonato tá irreconhecível, hein? Tá muito mal o Globo. Essa foi a 6ª derrota seguida do time potiguar e a 9ª derrota em 11 jogos disputados. O Globo tem agora a pior campanha desta Série B, porque o Novo Hamburgo, a gente vai ver daqui a pouquinho, o Novo Hamburgo venceu pela primeira vez no campeonato e deixou a lanterna, a classificação geral, né? O time estava em último, em 64, agora não está mais. Agora quem é o pior time do campeonato até agora é a equipe do Globo, realmente muito mal. E seguimos com o Campinense Souza, jogo que está marcado para amanhã, na segunda-feira, complementando essa rodada aí no grupo A3. E o Souza, ele vai meio que pressionado, joga lá em Campina Grande e precisa vencer se quiser continuar na zona de classificação. Porque olha só como ficou a tabela de classificação. O Nacional em primeiro com 20, Santa Cruz em segundo com 19, Pacajus e o Potiguar, que venceram nessa rodada, encostaram ali nos líderes com 18 pontos. E o Souza, que ainda não jogou, caiu para a 5ª colocação com 16. Portanto, o Souza precisa vencer se quiser continuar aí na zona de classificação. E o Campinense também vai jogar pela vitória, porque joga em casa e ainda tem chances de classificação no campeonato. Então vai ser um jogo bem legal, eu acredito, amanhã, segunda-feira, em Campina Grande. Vamos para o grupo 4, Atlético de Alagoinhas e Retrô. O Retrô venceu o Atlético em jogo disputado no Barradão e é mais líder do que nunca nesse grupo 4, hein? Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Atlético chegou a empatar aos 39, mas aos 42 o Retrô marcou aí o gol da vitória. Asa e Sergipe, jogão de bola em Arapiraca. O Asa abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo, mas o Gipão empatou aos 41. As duas equipes lutam para ficar no G4. A gente já vai ver aí a classificação deste grupo. Seguimos com Jacuipense e Bahia de Feira. Empate sem gols, as duas equipes baianas aí, o que não mudou muito a classificação desse grupo, mas sem dúvida foi um resultado melhor para a equipe visitante, para o Bahia de Feira, que está melhor inclusive na tabela e empatou fora de casa, né? E para complementar esse grupo, o Falcon venceu o Cruzeiro, olha só, depois de 8 jogos sem vitória, o Lanterna Falcon goleou o Cruzeiro de Arapiraca por 4-1 e complicou a situação do adversário, hein? Vamos ver então como está a tabela de classificação. Com o Retrô em primeiro, 23 pontos, 5 pontos a mais que o segundo colocado, que é o Bahia de Feira. Em terceiro, o Sergipe com 15 e em quarto, o Jacuipense com 14 pontos. O Asa vem logo depois em quinto com 13, o Atlético em sexto com 12 e o Cruzeiro em sétimo com 12. Veja que tá tudo embolado nesse grupo 4 aí,
praticamente todo mundo tem chance de classificação. Até mesmo o Falcon, que venceu nessa rodada, agora tem 10 pontos, e faltam 3 rodadas, são 9 pontos aí que o Falcon pode conseguir, pode ir a 19 pontos, e por que não conseguir a classificação? Tudo indefinido neste grupo 4 aí. A situação mais favorável mesmo é para o Retrô, né? O Retrô que já garantiu a sua classificação para a próxima fase. Seguimos agora com o grupo A5, União de Rondonópolis e Iporá. Grande vitória do União, 3-0, e os gols desse jogo foram marcados aos 13, 17 e 19 minutos do primeiro tempo. Isso mesmo, 3 gols em 6 minutos. Essa foi a terceira derrota seguida do Iporá, que se complica na tabela de classificação. Próxima partida, Anápolis e Operário, mais um 3-0 neste grupo. O Anápolis passou bem pelo Operário de Várzea Grande, o Galo fez 2-0 no primeiro tempo e marcou mais um gol no segundo tempo. Agora o terceiro jogo desse grupo, Interporto e Ceilândia, jogo lá em Porto Nacional, no Tocantins, e o Ceilândia saiu na frente logo aos 6 minutos de jogo, através de um pênalti, e no segundo tempo o Gato Preto ampliou aos 17 minutos. O Ceilândia continua invicto no campeonato, já o Interporto perde pela 7ª vez nessa competição, é o lanterna do grupo, né? Vamos para o próximo jogo, Brasiliense e Real Ariquemes, goleada do Jacaré para cima do lanterna Real Ariquemes. Primeiro tempo terminou 2-0 e o final foi 5-1. O Brasiliense continua aí na cola para entrar no G4. Vamos ver aqui, ó, a classificação desse grupo. Ceilândia em primeiro com 21, União em segundo com 20 e o Anápolis em terceiro também com 20 pontos. O Operário está em quarto lugar com 18, caiu, né? Estava em segundo, agora está em quarto lugar com 18. E o Brasiliense agora encostou, tem um pontinho atrás do Operário com 17, pertinho aí da zona de classificação. O Iporá realmente ficou para trás, agora 11 pontos, já 7 pontos do Operário, né, da zona de classificação. Vai ficando difícil a situação do Iporá. Já Interporto e Real Ariquemes não tem mais chances de classificação. Então aí a briga mesmo é o Brasiliense, que tenta entrar no G4, né? Essa é a maior briga deste grupo 5 aí, na minha opinião. Continuando para o grupo 6, onde jogaram Resende e Santo André. Com um gol em cada tempo, o Resende venceu o Santo André e assim encostou no G4, chegou pertinho do próprio time do Santo André, a gente já vai ver a classificação. Real Noroeste e Atlético, vitória importante do Atlético fora de casa, diante do lanterna do grupo. O Atlético está praticamente garantido na segunda fase. O único gol do jogo foi marcado por Brandão de cabeça, quando já eram jogados 42 minutos do segundo tempo. E o time mineiro é o segundo colocado deste grupo 6. Agora o terceiro jogo do grupo, Portuguesa e Nova Iguaçu, empate em 2-2, mas com muita emoção no final desse jogo aí. A Portuguesa abriu o placar com o artilheiro Marcelo Toscano no início do primeiro tempo. O Nova Iguaçu empatou aos 34 minutos já do segundo tempo e virou o jogo aos 45. Só que a Luz empatou aos 49 e ficou assim, final de jogo 2-2. E esse grupo tem um jogo, ó, Democrata e Vitória, que será disputado também amanhã, na segunda-feira. São os 2 jogos que faltam dessa rodada, né? 30 jogos foram disputados no sábado e no domingo, faltando 2 jogos, exatamente o Campinense contra Souza e Democrata contra Vitória. Vamos ver como está a classificação. A Portuguesa é líder com 24, Atlético em segundo com 23 e depois, mais atrás, o Democrata, que ainda não jogou, tem 18 pontos e o Santo André em quarto com 15 pontos. Só que o Resende chegou perto, agora tem 13 pontos e chegou para brigar mesmo pela classificação. O Vitória em sexto com 11,
o Nova Iguaçu em sétimo com 9 e o Real Noroeste em último com 5 pontos. Muita gente tem chance nesse grupo aí, hein? Na minha opinião, Resende e Vitória tem muitas chances e até o Nova Iguaçu, de repente, pode conseguir alguma coisa, apesar que é bem mais difícil, tá? O Nova Iguaçu teria que vencer os 3 jogos e ainda torcer por uma combinação de resultado aí. Mas o Vitória e o Resende, principalmente o Resende, tem muitas chances, principalmente se o Santo André vacilar nas próximas rodadas. Vamos acompanhar. Seguimos então no grupo 7 agora, Inter de Limeira e Craque, né? Complicou para a equipe da Inter de Limeira, jogando em casa o time perdeu para o Craque com gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. O Janderson fez a alegria do time goiano e o time paulista com isso saiu da zona de classificação. Continuando aqui com Ferroviária e 15 de Piracicaba, a Ferroviária venceu muito bem o 15 de Piracicaba e olha, vai se consolidando aí no G4 do grupo 7, hein? O time que nas 6 primeiras rodadas não tinha vencido ainda, agora emplaca a sua 4ª vitória em 5 jogos, a Ferroviária. E neste jogo o primeiro tempo terminou 2-0 para a Locomotiva e a situação do 15 ficou bem mais difícil a partir de agora. Caiu bastante o 15, a gente já vai ver a classificação. Antes vamos falar de Operário e Maringá. Ficou complicada também a situação do Operário de Campo Grande, que após a derrota em casa para o Maringá, ficou mais difícil. O gol do Maringá saiu aos 42 do segundo tempo. O time paranaense jogou grande parte do jogo com um jogador a mais e conseguiu marcar o golzinho no final da partida. E para completar esse grupo 7, Cascavel e Patrocinense, jogo lá em Cascavel, o Patrocinense saiu na frente, marcando no final do primeiro tempo, e o time da casa, o Cascavel, empatou nos acréscimos do segundo tempo. Péssimo resultado para o Cascavel, apesar de ter se livrado aí da derrota no finzinho do jogo. A situação não está nada boa para a Serpente Aurinegra. Vamos ver aqui a classificação, ó. Craque em primeiro com 18, Patrocinense em segundo também com 18, depois Ferroviária com 17, Maringá também com 17. A Inter de Limeira caiu para a 5ª colocação com 15 pontos e Cascavel está em sexto com 11 pontos. Depois em sétimo, 15 de Piracicaba com 10 e na última colocação, Operário com 8 pontos. Na minha opinião, 15 de Piracicaba, Cascavel e Inter de Limeira principalmente ainda tem chances, né? Agora, Cascavel e 15 de Piracicaba vão ter que jogar muita bola se quiser a classificação. E chegamos então no último grupo, o grupo A8, São Joséense e Concórdia. O Concórdia venceu o São Joséense lá em São José dos Pinhais. Grande resultado para a equipe catarinense. O único gol do jogo foi anotado aos 29 minutos do segundo tempo por Silas cobrando falta. Essa foi a primeira derrota do São Joséense jogando lá na sua casa. Seguimos com Camboriú e Hercílio Luz, jogo disputado lá em Itajaí, e os gols saíram no final da partida. O Cambura saiu na frente, com gol marcado aos 39 minutos do segundo tempo, mas o Hercílio não desistiu e conseguiu empatar aos 44, final 1-1 nesse jogo aí. Brasil e Caxias, olha só, vitória do Brasil jogando em casa, lá em Pelotas. O primeiro tempo foi 1-1 e o Brasil então devolve o placar do primeiro turno, quando o Caxias que venceu por 2-1. Uma vitória muito importante, porque faltando 3 rodadas, o Brasil mostra que ainda está vivo, hein? Já vamos ver a classificação? Vamos só falar do último jogo, que é Novo Hamburgo e Aimoré. Olha só, amigo torcedor, jogo lá em Novo Hamburgo e finalmente o Novo Hamburgo venceu nesta Série D, o único time que ainda não havia vencido nenhum jogo e venceu hoje. E olha, foi bonito, hein? O time da casa fez 2-0, o Aimoré diminuiu, isso tudo no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Noia foi com tudo e fez mais 2 gols, finalizando o jogo aí em 4-1. Vamos então ver a classificação desse grupo A8?
Hercílio Luz é líder, 22 pontos, está muito bem o Hercílios. Em segundo, Caxias com 17 e em terceiro, São Joséense também com 17. Aí na quarta colocação temos o Camboriú com 15, o Concórdia também tem 15 pontos. A briga é muito grande e o Brasil vem logo depois com 14, então muita disputa vai ter aí nas próximas 3 rodadas entre essas equipes. A Aimoré em sétimo com 10 e o Novo Hamburgo, apesar da boa vitória, continua aí na lanterna do grupo com 6 pontos ganhos, mas não é mais a pior campanha do campeonato. Subiu algumas posições o Novo Hamburgo. A gente vai ver tudo isso, né? A classificação geral, as estatísticas de gols marcados, gols sofridos, artilharia do campeonato, tudo isso no vídeo do meio da semana, provavelmente na terça ou na quarta-feira. Muito bem, olha, muitos jogos, hein? Falamos demais aqui de todos os 30 jogos realizados nesse final de semana, faltando só 2 para concluir essa rodada. Amanhã a gente fica ligadinho e passa tudo para você. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha passado informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, participe do nosso time, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, você pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.